Então hoje nós vamos começar a fazer um panetone totalmente manual, braçal mesmo, não vamos utilizar maquinário nenhum. Então bora lá comigo e vamos fazer essa receita manual. Então acompanhe que vocês vão ver o resultado desse panetone que eu fiz aqui no canal hoje, manualmente. Vem comigo. A esponja é muito importante para a nossa receita, então nós vamos colocar aqui a farinha e o fermento e vamos misturar muito bem. Isso aqui é um tacho de uma batedeira, mas eu não faço na batedeira. Nós vamos fazer aqui a esponja. A esponja é assim mesmo, tá? Essa esponja é mais um pouco mole. Agora eu vou deixar ela descansar por mais ou menos 1 hora. Olha só, depois de 1 hora, como que a esponja cresceu bastante. Olha só como ficou. Olha só as teias. Agora vamos fazer a massa. Adicionei a farinha, metade das gemas, o suco de laranja, o sal e o leite em pó. E também a esponja já pronta. Vou misturar até homogeneizar bem. Depois de homogeneizada, despejo a massa na mesa. Agora vou sovar por uns 10 minutos, até a massa ficar em ponto de véu. Chegamos ao ponto desejado. Agora vou colocar a massa em uma bacia para adicionar o açúcar e as gemas em 2 etapas. Adiciono a primeira parte das gemas e a de açúcar. Vou sovar até incorporar na massa. Leva uns 2 minutos para incorporar bem. Adiciono a segunda parte das gemas e de açúcar. Volto a sovar até misturar bem. Por uns 2 minutos. A massa vai ficar grudenta. É assim mesmo, tá bom? Agora despejo a massa na mesa e vou sovar uns 5 minutos. Perceba que ela está grudenta, mas continuo a sovar sem colocar farinha. Ela vai aos poucos ficando lisa, desgrudando das mãos e da mesa. Se possível, passe um pouco de óleo na mão, isso ajuda muito na hora de sovar. Depois de 5 minutos, volto a massa para a bacia para adicionar a manteiga em 2 partes. Adiciono a primeira parte e vou sovar até incorporar na massa. Despejo na mesa para sovar por uns 3 minutos. Volto para a bacia para adicionar a manteiga. Adiciono a segunda parte e volto a sovar até incorporar na massa. Despejo na mesa e vou novamente sovar por mais ou menos uns 3 minutos. Depois de 3 minutos sovando, na mesa mesmo adiciono o saborizante juntamente com o mel e vou sovar por 3 minutos até incorporar bem na massa. Aqui a massa volta a ficar grudenta, mas na medida que vou sovando, ela vai ficando boa e desgrudando. E olha como ela ficou. Dá para ver um ponto de véu meio estriado. É assim mesmo. Sovar manualmente é complicado e chegar ao ponto de véu demora muito e pode aquecer demais a nossa massa. Agora eu vou bolear a massa e dividir ela em 4 panetones. 4 panetones de 450 gramas. Vou fazer 2 de chocotone e 2 de frutas. Para adicionar o chocolate e as frutas, passo uma fina camada de óleo na mesa, abro a massa manualmente mesmo esticando ela e adiciono na primeira massa o chocolate em gotas forneável. Fecho a massa e divido em 2 partes iguais. Boleio cada uma delas e reservo do lado coberta com um plástico. Abro a segunda parte da massa e adiciono as frutas e as uvas passas. Fecho a massa novamente e divido em 2 partes iguais. Boleio e reservo coberta com plástico. Deixo eles descansando por 10 minutinhos. Depois de 10 minutos, boleio todas novamente para tensionar a massa. Coloco nas formas apropriadas para panetones de 400 gramas. Depois de bolear os 4, deixo descansar por 2 horas, até dobrar de volume. Depois de 2 horas, estão prontos para assar. Se quiser, pode cortar em cima. Vou assar em forno de convecção a 165 graus por 35 minutos.
Depois de assados, ficaram assim. Depois de frio, vou cortar eles para ver como ficou. Agora eu cortei aqui o chocotone. A massa ficou muito boa, mas não é a mesma coisa de um feito em um equipamento. A qualidade é bem diferente, mas mesmo assim ficou bom. Esse é o de frutas. A massa dos dois ficaram muito boas. Olha só que beleza, totalmente feito manualmente. Dá um trabalhão, mas fica muito bom o resultado. E aí, gostaram da receita? Gostaram desse panetone feito totalmente manual? Faz aí pra você ver. Dá um trabalho incrível. Cansa, na hora de estar sovando aqui, cansa. Eu vou te falar, não é fácil não, mas dá um resultado muito bacana pra você fazer em casa. O saborizante, como eu disse, tá lá no meu Instagram. O Instagram tá aqui embaixo, aí o link se você quiser acompanhar o chefe Ronaldo no Instagram. E se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve no canal, ative as notificações, comenta sempre que possível e deixa aquele like lindão pra gente. Compartilhe nossos vídeos que faz muita diferença. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. E com Deus que é sempre sobre a gente. Fui, tchau!